Lênio Streck para comentar aqui essas novidades. Lênio, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem. Você está me vendo? Eu não estou vendo. Eu estou tentando abrir a tela aqui e... Está com uma outra janela aberta, né? Eu estou com um monte de janela aberta aqui. Vai fechando aí. Você quer fechar e entrar de novo? Aí a não, gente mas, tem... mas vai aparecer aqui porque... Uso da... Não, isso aqui... Vai procurando aí, enquanto isso eu vou trazendo aqui uma... Eu li a denúncia hoje, Lênio. Deixa eu trazer aqui, aí eu vou pedir para você comentar também esse fato. Até a gente fez um PDF, coloca aí já, Yara, aquele nosso PDF, que é um PDF que eu separei alguns trechos que eu achei assim mais impactantes, né? Aí, deixa eu ver se botar grande aqui. Aí tem esse do punhal verde e amarelo. O punhal verde e amarelo era o plano para matar o presidente Lula, né? E segundo a denúncia traz fortes indícios, né? A investigação vai continuar para trazer provas mais concretas, mas a investigação já traz os indícios e algumas provas de que o Bolsonaro tinha conhecimento do plano para matar o presidente Lula. Um dos responsáveis foi lá encontrar. Lênio, está me vendo agora, Lênio? Então, um dos responsáveis lá por esse plano foi encontrar o presidente Bolsonaro, né? Depois ele se comunica no WhatsApp, fala que conversou com o Bolsonaro. Não vai ficar muito pequeno, achei que ia dar para ler, mas fica muito pequeno para ler aqui. Aí se encontrou com o Bolsonaro, e fala no WhatsApp que se encontrou com o Bolsonaro. O encontro aconteceu no Palácio Alvorada, no Palácio Planalto, foi impresso lá na impressora do Bolsonaro. Então, você tem vários elementos que apontam aí a ciência. Mas, enfim, Lênio, passar a palavra para você. Como é que são as primeiras impressões dessa denúncia aí? Você esperava uma denúncia assim agora e tão dura? Eu até quero dizer que estou surpreso positivamente pela consistência e pelo conjunto, pela opção feita pelo Gonê, porque ele fez um recorte e fez a denúncia pelo todos aqueles crimes, né? E fez uma coisa muito importante, que é metodologicamente falando, porque todo trabalho, todo texto, e a denúncia é um texto, é como um livro, né? Aliás, 252 páginas é um livro, né? E para fazer isso você precisa ter uma metodologia. E o que ele fez foi muito correto, porque como se trata, e as pessoas não estão discutindo isso, isso é a gente chama de delito de empreendimento, tá? Entende? Então, Unternehmungsverbrechen, que se chama isso em alemão, delitos de empreendimento, em que existem tarefas e um encadeamento de ações. Então, as pessoas estranham, né? Mas o ato que aconteceu um ano antes e tal, por que isso está dentro? Está porque há um DNA da conspiração e do golpe, Miguel. Há um DNA que começa a partir do 7 de setembro, que foi um 7 de setembro perigoso. Eu me lembro que nesse dia eu fui dormir bem tarde, que eu estava telefonando para muitos amigos e até para algumas autoridades para fazer o acompanhamento. Você lembra disso, que até os ministros foram tirados lá do Supremo, sabe? Houve uma proteção especial do próprio Supremo Tribunal, né? E esse conjunto de fatos, né, em que o Bolsonaro chamou de canalha depois o Xandão e usou a máquina, tudo aquilo ali, isso tudo, até aquele desfile de tanques que pegaram fumaça e tal, tudo são
fazem parte de um delito de empreendimento. Aí tem o ajudante de ordem, aí tem o outro militar, aí você tem a reunião, você tem o vice que faz aquela outra reunião, que faz parte do planejamento, e tem o Augusto Heleno com seu caderninho, o outro diz, o candidato a vice diz, ele não sobe a rampa. Gente, além da bomba, tudo aquilo aqui, ó, a riqueza da denúncia feita pelo Gonê é fazer esse DNA do golpe, da tentativa de golpe. E outra, por favor, vamos deixar claro uma coisa. Nós não estamos tratando de um crime de golpe de Estado ou de uma abolição violenta do golpe de Estado. Não existe isso. Se existisse o crime, nós estaríamos lascados, Bolsonaro teria ficado no poder. Nós estamos tratando da tentativa frustrada de golpe de Estado. Esse é o crime em que todos os atos desse conjunto que eu falei fazem parte da tentativa. Não existe crime consumado de golpe de Estado. As pessoas estão, ou de má fé ou por ignorância, distorcendo isso para dizer, mas esse é só um ato preparatório. Querido, ato preparatório de um crime que só tem tentativa já faz parte do próprio crime. Deixando isto bem claro. Acho que está bem claro isso, né? É bom que a gente diga isso muitas vezes para as pessoas entenderem e não vir com, de novo, que está ficando cansativo, aparece, isso tudo foi uma balbúrdia, está cansativo, chato isso, e juridicamente isso os alunos, meus alunos de primeiro ano, eles sabem explicar isso facilmente, portanto, não é um hard case, é um easy case o que está aí, está muito correta a denúncia do procurador-geral. Professor Lênio, mas você sabe que existe a Universidade do Zap Zap, né? A Unizap. Aí a gente tem pérolas como essa daqui, né? Que o gado hoje veio e baixou todo aqui, dizendo que não existe golpe sem armas. Eu até separei para o senhor publicar, comentar que está aí, viu, Raimundo? Se você tiver boa fé e um pouco de boa vontade, você entende, né? Outra coisa que eu achei relevante foi esse comentário do Maurélio. Ele fala que sobre a denúncia existem provas efetivas, foto, áudio, vídeo, que põem o Bolsonaro sem saída e consumam os crimes, prova cabal, para não parar nenhuma dúvida. Aí eu emendo a minha pergunta. O que acontece agora, Lênio? Qual é o procedimento dessa denúncia que chegou ao Supremo Tribunal Federal? Bom, antes disso, só para responder, os dois, está dentro disso que eu vinha falando. O Exército participou, sim. Parte do Exército participou. O da Marinha estava disposto, está denunciado aí. Então, meia verdade dizer que o Exército não participou, etc. E o Mauro Cid tinha uma série de pessoas que são do Exército. E não há consumação, por favor, não há consumação, existe tentativa, e a tentativa é a consumação. Tem que colar na geladeira isso, sabe? Fazer um ímã e colar na geladeira. O que vai acontecer agora? O rito é denúncia posta, os indiciados, os denunciados serão citados para que se defendam em 15 dias, apresentem a sua defesa. Essa defesa é examinada pelo Supremo Tribunal para saber se ele recebe a denúncia, entende? Pode juntar testemunhas, etc.,
e se o Supremo receber a denúncia, os denunciados se transformam em réus, Bolsonaro ainda não é réu, nem o Braga Neto, Augusto Heleno, réus. Depois disso, é feita a instrução já como réu, alegações finais, que é quando cada advogado pode fazer o seu pronunciamento. Como é que isso funciona? Só para o nosso telenauta lembrar de como foi o mensalão, é um bom na memória. Lembra, um advogado vai lá à tribuna, ou se alguém quiser fazer uma caricatura, lembra do cara que foi falar do príncipe, do Pequeno Príncipe. Aí ninguém vai esquecer agora. Ninguém vai esquecer o rito, como que é. Então, essa é a parte final. O cara como o Pequeno Príncipe, aí o Ministério Público fala, o advogado fala por último, aí os ministros, cada um vota. E aí, se condenar, terminou, porque do Supremo não tem recurso, porque o Supremo por isso que chama Supremo. Então, é disso que se trata. Não há muito mistério. O mistério pode ser construído, por exemplo, muita gente vai adoecer, vai ter gente indo para o hospital. Entupido de camarão, né? Sim, ambulacionismo, algo assim. Vai aparecer um monte de coisas que vão tentar atrapalhar, né, o andamento. Por quê? Porque eles vão tentar atrasar esse julgamento, evidentemente. São vários desafios que o Supremo tem. Penso que algumas coisas enfim, que está se falando, que o Xandão é suspeito, todas essas questões já estão superadas, não tem mais o que discutir. Mesmo essa questão de serem 5 ou os 11 que vão julgar, para mim, a questão, o Supremo teria que mudar todo o seu procedimento daqui para frente, inclusive. O Supremo não poderia mudar só por causa desses réus e julgar pelos 11, e depois, quando termina, ele volta para julgar os outros com 5. Veja como é complexo isso. Acho que o Supremo vai manter a sua tese atual de isso. E outra, o Supremo não mudou por causa desse julgamento. O Supremo já tinha essa posição antes, tá, Miguel? De que isso se dá por 5, como se viu até pouco tempo, né? Deputados e todo mundo que tem o foro, todo mundo que é julgado pelo Supremo, ele não é mais julgado pelos 11, ele é julgado pelos 5 de uma turma. Não sei por que o Supremo mudaria agora, porque isso representaria um problema para ele mesmo para o futuro, né? Lênio, a oposição, que até bota aí, a oposição está lá fazendo uma live, acho que não sei se já acabou, mas estava lá dando uma coletiva. Deixa eu mostrar a fotinha, deixa essa frente. Não, essa é o meme, desculpe. O que é isso aí, o meme? O quê? É um meme, porque eles estão chorando as pitangas dele, aí o pessoal fez essa montagem dizendo que eles estão fazendo um petaço. Tá. Sim, é um meme. Tá, entendi. Mas eu não queria mostrar o meme, eu queria mostrar a coletiva. Tá aqui. Coloca aí na tela. Essa é a coletiva de verdade. Eles estão aí dando uma coletiva, e a resposta, a reação deles, a estratégia deles vai ser essa aí. Perseguição política, o Zucco falou, vamos usar muita imprensa internacional, mídia internacional, né? Aí tem até esse cara, hoje teve essa notícia aí, que eles estão espalhando muito, que uma empresa do Trump está lá processando o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, né? Aí, o que você acha dessa estratégia dele de alegar perseguição política? O próprio Bolsonaro, não sei se você viu a mensagem dele, coloca aí a mensagem, Yara, por favor, só para a gente ler o comecinho, aí eu passo para o Lênio, para entender
O que o Lênio acha? Só ler o comecinho, você já vai entender, né? Ele comparou Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia, né? O mundo inteiro está atento ao que se passa no Brasil, perseguição da oposição democrática, regime autoritário, enfim, a estratégia dele é isso aí. O que você acha da estratégia do Bolsonaro, da oposição? Qual a avaliação que você faz? Eu lamento que parte do parlamento do Bolsonaro não espero nada diferente, porque ele é o Bolsonaro. Ele é, ponto. Agora, parte do parlamento eu lamento que acha que há um direito fundamental das pessoas tentarem dar um golpe de Estado. Eles acham que pode dar livremente tentar derrubar o governo, e não há dúvida de que eles tentaram derrubar o governo, não há dúvida que o Bolsonaro queria ficar, e eles acham que isso é um direito, entende? Então, eu lamento profundamente que esse mínimo de convivência democrática tenha ido para o ralo em nome de algo que eu penso que eles deviam pensar duas vezes. O líder Bolsonaro vale todo esse esforço? Essa é a pergunta de $1 milhão, bilhão de dólares. Se a causa e o líder vale tudo isso? Essa é a pergunta que eu faço. Eu não sei se cada um deles, olhando para dentro de si, responderia afirmativamente. É que eles estão dentro de uma bolha e acham que a França, a Inglaterra, a Alemanha, etc., até mesmo os Estados Unidos, que os bolsonaristas não se empolguem com isso. O Trump está se lixando para o que acontece aqui. Eles não precisam se empolgar com isso, e nem nós devemos nos preocupar com o exterior. O exterior é a favor do Brasil. O exterior é a favor da democracia, a não ser alguns países não democratas que podem torcer a favor do Bolsonaro. Quem hoje torceria a favor do Bolsonaro? Me diz aí, além do Milei. Me diz um. Que não está numa boa fase, né, inclusive, né? Se envolveu numa treta agora. E essa treta, eu quero ver ele sair dessa treta, né? Então, fora a Argentina, o Equador, El Salvador, com lá o rapaz aquele. O Bukele. Bukele. E o cara da Hungria, talvez, ainda, não sei. Eu ainda pago para ver se o cara da Hungria, nessas circunstâncias, banca. 4, 5 países, Miguel. Essa é a realidade. 4, 5 países. É uma ilusão do próprio ex-presidente achar. Ele teria, inclusive, dificuldades de arrumar um asilo político, né? Verdade. Se ele tivesse apoio da União Europeia, toda a União Europeia, de vários países, né? Do México, Canadá, assim, de uma pleiade de vários países. Não, ele tem só um ou outro ali. O Trump é considerado poderoso, que é presidente dos Estados Unidos. Não é aliado dele, não. Não pode. Ele está se lixando. Deixa eu trazer aqui agradecer um superchat, olha, do Marcos, ele falando: Lênio, podemos comparar a tentativa de golpe de Estado com a tentativa de assassinato? Digo isso por não serem crimes iguais, mas para os calarmos. Aí eu já junto aqui, eu só juntar aqui, porque tem um outro expoente da Universidade do Zap Zap dizendo que o inquérito, no caso é a denúncia, porque o inquérito é da Polícia Federal, é nulo. É tudo com base em conversas de terceiros, não há materialidade dentro da Constituição. Nossa, que salada. Aí esse mesmo gênio diz que a tentativa não consumada não é crime. E, por fim, eu agradeço a Ana dizendo, ela comenta que o professor, o que vale para eles é o dinheiro, o racha. Professor, pode falar. Bota de novo aquela pergunta, então, antes. Boto.
Não, aqui, ó, tem que cuidar, não houve tentativa de assassinato, tá? O plano de assassinar faz parte do conjunto de atos que levam à tentativa de golpe. A tentativa de golpe tem como um dos seus elementos o plano de assassinato do presidente da República. Isoladamente não há tentativa de assassinato, tá? É diferente isso. Nunca ninguém disse que havia uma tentativa de assassinato do presidente da República. Plano de assassinato que faz parte daquele conjunto de elementos que indica o que eles queriam fazer, entre eles, por exemplo, o cara da campana do Xandão e todos os demais elementos e as trocas de informações, a delação do Cid, tudo isso, sim, isso faz parte, isso é o que leva à consolidação do crime de tentativa, que por si só é a consumação. Para o José, que está assistindo, que estava aí nervoso, José, eu estou vendo que você não é do direito, né? Então, tem que cuidar. Eu, por exemplo, não vou falar sobre operação cardíaca ou sobre coisas de medicina que eu nem entendo. E aí você, José, não entende do direito, deixa com quem entenda e pode escrever o crime de tentativa, ele é a própria consumação. Todos os atos que levam à tentativa, ele é a própria, não existe outros crimes no Código que sejam só de tentativa. Eu ajudei a fazer a lei, acredite em mim, acredite no Pedro Serrano, no Paulinho Teixeira, nós fizemos bem isso, o mundo todo é assim, nós não inventamos a roda e nem a quadratura do círculo, é assim no mundo todo. Nenhum país do mundo é burro para fazer um crime de golpe de Estado. É sempre tentativa de golpe de Estado, claro. Yara, vamos trazer a repercussão internacional do crime, que aí eu quero fazer uma pergunta para o Lênio. Lênio, dessa vez, né, das outras também, mas dessa vez em particular, houve uma repercussão internacional muito grande. Aí vai passando aí, Yara, na tela, enquanto a gente fala, enquanto eu pergunto e o Lênio responde. Houve uma repercussão muito grande, todos os grandes jornais publicaram isso. Ou seja, é mais uma razão para a gente duvidar de que esse esforço do Bolsonaro de internacionalizar, de conseguir apoio internacional, de tentar emplacar sua tese de perseguido político, vai ser complicado, né? Até porque o Brasil tem um soft power relativo, né? Em que o Brasil não é conhecido lá fora como uma ditadura comunista, o Brasil não é visto assim lá fora. Então, a repercussão lá fora foi grande. New York Times está aí, está em todos. E pelo que eu vi, todo mundo, assim, com manchetes, digamos assim, técnicas, né? Ninguém fala em perseguição política, porque foi uma instituição muito séria. Esses jornais são imprensas sérias, que conhecem a realidade do Brasil, sabe quando tem uma acusação de uma instituição como PGR é uma coisa séria, né? Mas como é que você está vendo aí esse impacto no internacional? O Brasil é a quinta, ou a sexta, ou a sétima economia do mundo. Não é brincadeira. O Brasil é um país que é reconhecido, é um país parceiro das democracias do mundo. A União Europeia sabe quem é o Brasil e os Estados Unidos sabem. Eles têm um limite também nessas coisas, alguma molecagem que pode ser feita pelo Elon Musk e outros, mas eles têm os limites dessas coisas todas. Então, a repercussão e as manchetes estão na direta proporção da credibilidade das instituições brasileiras. Vou repetir, as manchetes são o espelhamento daquilo que o mundo acha sobre as instituições brasileiras. E a gente teve, olha,
correu o mundo. Eu trouxe aí veículos dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente Médio, da China, Al Jazeera. Tem esse daí que é do Irã, mas que circula em espanhol. Esse é da Índia, Hindustan Times, Sputnik, que é da Rússia. Enfim, é como o Lênio falou, né? É de interesse de todos. A democracia brasileira, por mais frágil que seja, né? Ela existe. A gente não tem as fragilidades que os Estados Unidos têm, né? Por exemplo, Lênio, eles têm lá um condenado, né, pôde disputar na Casa Branca. Aqui a gente tem a lei da ficha limpa. E aí eu faço minha pergunta, porque agora, o que a oposição quer? Os bolsonaristas, eles querem a anistia e acabar com a lei da ficha limpa. No meio jurídico, existe espaço para essas duas táticas aí dos bolsonaristas, Lênio? Toda lei precisa ter uma prognose. Essas bravatas que estão fazendo, eles podem até fazer aprovação, é mais ou menos como aquela questão do aborto, de criminalizar a própria menina ou alguém que tivesse sido estuprado e criminalizar. Deram um grande tiro no pé com essa história. Então, essa tentativa do parlamento nada mais é do que uma retaliação. O parlamento não está pensando nas consequências, ele quer simplesmente retalhar porque ele está com raiva, porque, como eu disse, um conjunto de lideranças foi denunciada por crimes muito graves e eles estão, nesse momento, odiando. Isso talvez passe. A grande questão é que há um momento em que a própria política tem uma dinâmica que vai fazer com que se faça uma relação custo-benefício. Até que ponto vale bancar um projeto, 2 ou 3 projetos kamikazes como esses? Até que ponto vale bancar isso? Até que ponto haveria um apoio da própria opinião pública, por exemplo, para afrouxar a lei da ficha limpa? Se você perguntar para as pessoas, vão dizer, não, mas a lei da ficha limpa ela é boa, veio para tal. Aí você diz, mas vamos terminar com ela. O que as pessoas vão dizer? Não sei. Essa é uma questão. Esses caras não sabem do que estão fazendo, eles não mediram as consequências. E pior, se eles deliberadamente fizerem isso para criar uma crise institucional, porque nós aí sim estamos com um problema, porque estamos lidando com pessoas que nos dão razão de que, de fato, a democracia tem estado em risco desde o momento em que Bolsonaro assumiu o poder. Nós temos que nos livrar disso. Talvez esse seja o grande momento com este processo. Lênio, última pergunta, eu vou liberar você. A gente sempre acompanhou esses processos jurídicos no Brasil, né, que aí eu entrevistando pessoas como você e outros, né, que são mais progressistas, né, mas que alguns falam, não, mas a maioria da turma do direito são mais conservadores, né? Inclusive a maioria do judiciário, o judiciário brasileiro é muito de direita, muito reacionário. Aí, será que, diante de um caso como esse, com provas tão contundentes, tão consistentes, você acha que esse judiciário ele vai ter uma mudança de cultura, de mentalidade e se afastar do bolsonarismo? E como é que você acha que eles vão ver? Como é que vai se repercutir esse processo na cultura política do judiciário? Vai depender do como o Supremo vai enfrentar isso. Se o Supremo der uma resposta consistente, dura, sem tirar os direitos que o Bolsonaro tenha, como qualquer réu, e se der uma resposta, isto vai provocar uma mudança qualitativa
política com o tempo, né? Um longo processo. Houve um fracasso no direito, no ensino jurídico, etc., que, lamentavelmente, esse governo não tentou mudar nada. Quando o Lula assumiu, eu falei, não só para ele, acho que falei, pelo menos, não sei se ele ouviu, tinha mais gente, mas falei diretamente para o Dino, como ministro da Justiça, eu disse, a primeira coisa que temos que fazer é uma reforma no Judiciário, no Ministério Público, e uma reforma mais profunda ainda no ensino jurídico. Nós precisamos mudar o ensino jurídico, nós estamos formando uma multidão de analfabetos funcionais e estamos formando reacionários e protofascistas, assim, e isso tem que mudar, nós temos que mudar o currículo, tem uma série de coisas para fazer. O governo não se preocupou com isso, fez uma outra opção, isso está errado, o governo errou nisso, e a comunidade jurídica, para ter uma ideia, eu que participei dessa luta da presunção da inocência, junto com o Prévost, com um monte de gente, o direito se comporta mais ou menos como uma medicina. Assim, é uma metáfora. Imagine vocês que 63% dos médicos fossem contra os antibióticos. O que você diria? Estamos lascados. Agora, imagine você se você descobrir que 63%, eram os cálculos da época, eram contra a presunção da inocência. Apenas com isso você tem um quadro assustador dos problemas que nós ainda temos por enfrentar. Entende? Veja o tamanho, a tarefa que o Supremo Tribunal tem pela frente, né? E de como o Brasil é um país complexo. Bem. Yara, vamos liberar o Lênio, já tem 30 minutos. Lênio, muito obrigado, então, Obrigada pela aula, Lênio. Só você mesmo para poder responder a Unisap, porque está difícil, viu? Olha, nossa saúde mental vai-se embora. Abraço. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.